foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamarem, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Versículo 10: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e ela é para nós, meu Deus, o alimento espiritual que mata a nossa fome. E o próprio Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser edificados, exortados e consolados por ela. Muito obrigado, Senhor, por este banquete espiritual que o Senhor nos concede, que é a tua palavra. Fala nesta noite, Senhor, porque os teus servos querem e precisam ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar sua Bíblia no banco aí na cadeira e dar uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Queridos, na Bíblia nós vamos encontrar muitas pessoas que eles foram chamados por Deus. E todas as vezes que Deus os chamou, Deus tinha um propósito específico para as suas vidas e lhes confiou uma obra ou um ministério. Este jovem, ainda muito moço, chamado Samuel, os irmãos conhecem a história dele. Ele foi fruto de uma oração. A sua mãe era estéril, ela não podia engravidar, e um dia ela orou a Deus, e diz a palavra do Senhor que ela não tinha nem forças para orar. Com os seus lábios apenas ela batia, meneando os seus lábios por causa da angústia do seu coração. E diz a palavra de Deus que quando o sacerdote Eli a viu nessa situação, achou até que ela estava embriagada. E diz a palavra de Deus que ele se aproxima dela e a repreende, dizendo que ela deveria se apartar do vinho. E ele disse: meu Senhor, a tua serva não é uma mulher bêbada e nem filha de Belial. Eu sou uma mulher de coração amargurado, e por causa da amargura do meu coração eu não consigo nem falar, mas eu apenas mexo os meus lábios diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que o sacerdote, entendendo isso, então a abençoou. E diz a palavra de Deus que ele disse que seja feito conforme a tua oração. E da maneira que ela pediu a Deus, que era poder engravidar, poder dar à luz a um filho, assim aconteceu. E ela tinha feito um voto com Deus, que quando aquela criança nascesse, ela daria ela para o Senhor, e aquela criança serviria a Deus assim que fosse desmamada, todos os dias da sua vida, lá no tabernáculo, na terra de Siló. E diz a palavra de Deus que assim aconteceu. Aquela mulher voltou para sua casa, ela se deitou com seu esposo, e ela deu à luz dali a alguns meses, porque ela engravidou. E cumpridos os dias que ela tinha prometido a Deus, quando a criança desmamou, ela levou ela ao templo e entregou para Eli, para que se cumprisse aquilo que ela tinha prometido diante de Deus. Diz a palavra de Deus que esse jovem então começou a crescer diante de Deus e diante dos homens, e Deus o abençoou grandemente. Num determinado dia, Deus começou a trabalhar um chamado específico na vida deste jovem. E como o texto que nós lemos aqui no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, ele estava deitado na sua cama de noite. O seu líder espiritual, que era o sacerdote Eli, já estava dormindo, e por 3 vezes Deus o chamou. Só que ele não compreendeu. Quando ele ouviu aquela voz dentro do seu quarto, ele achou que quem estava chamando ele era o sacerdote. E ele foi até o quarto ao lado, e ali ele se apresentou por 3 vezes. Então o sacerdote Eli, na terceira vez, após dizer que não tinha o chamado, notou e percebeu que era Deus que estava chamando aquele jovem para uma obra.
E ele disse: na próxima vez que Deus te chamar, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve, porque não sou eu que estou te chamando, mas o Senhor. E assim ele fez. E se você continuar lendo o capítulo 3 de Samuel e os capítulos que vêm depois, na sequência, você vai ver que esse homem, Deus entregou para ele 3 ministérios. Ele se tornou um grande profeta de Deus, ele se tornou um grande juiz em Israel, e ele se tornou um grande sacerdote. E Deus cumpriu nele um grande ministério e uma grande obra. Só que esse homem não foi o primeiro a ser chamado na Bíblia. Quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar um homem chamado Abraão. Abraão era um homem gentil, um homem que não conhecia Deus, era um homem, podemos dizer até assim, pagão e idólatra, porque vivia numa terra na Mesopotâmia que era cheia de idolatria, mas ainda assim Deus o chamou. E diz a Bíblia que quando Deus o chamou, lhe fez promessas, porque todas as vezes que Deus chama alguém, Ele coloca algumas promessas na vida da pessoa, que Ele vai cumprir, para que na vida dessa pessoa, o nome do Senhor seja glorificado. E vocês conhecem a história de Abraão. Ele se tornou o grande pai na fé, por ter crido em Deus, por ter obedecido ao chamado, e ter vivido as promessas de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós aprendemos muitas coisas sobre chamado. Primeiro eu quero falar para os irmãos o que é o chamado de Deus. Eu estava estudando sobre esse assunto, que Deus colocou no meu coração, e eu cheguei à seguinte conclusão: chamado é o plano que Ele tem para cada pessoa, e Ele nos convida, primeiro, a conhecer esse plano, e segundo, Ele nos convida a viver esse plano. Então na Bíblia Sagrada, nós vamos ver sempre Deus chamando pessoas. Agora, não basta apenas você conhecer o chamado de Deus, é importante você viver esse chamado, porque a grande diferença não está em Deus chamar, está em nós atendermos a esse chamado e vivermos segundo esse propósito que Ele colocou para nós. Outra coisa que nós vamos entender também na Bíblia, nós vamos entender que Deus tem 2 tipos de chamado. Primeiro, Ele tem o chamado universal, ou seja, é um chamado para todos os seres humanos. Mas também Ele tem um chamado individual e específico, que é para cada pessoa. E nós vamos perceber isso aqui conforme a gente for caminhando na ministração desta noite. Outra coisa que é interessante nós sabermos sobre o chamado de Deus, Ele não anula o nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, pastor Davi? É a liberdade individual que nós temos de fazer escolhas e de tomar decisões. Então isso me ensina uma coisa, que eu posso aceitar o chamado de Deus, como eu posso também rejeitá-lo. Isso é uma liberdade que eu tenho. Agora, todas as vezes que eu aceito o chamado de Deus para a minha vida, eu desfruto de algo muito singular que Ele tem preparado para mim. E todas as vezes que eu rejeito esse chamado, eu vou perder privilégios e bênçãos que Ele gostaria de ver cumprida na minha vida. Outra coisa também, eu cheguei à seguinte conclusão, que o chamado também é definido como vocação ou orientação, e no sentido espiritual, o que é isso? É atender a um projeto divino para as nossas vidas. E nessa noite eu não quero me deter muito no aspecto individual do chamado, mas eu quero meditar com os irmãos sobre o aspecto universal do chamado de Deus, ou seja, o chamado que Deus tem para toda a raça humana, para todos os homens. Até porque, para que o chamado individual se concretize, primeiro nós temos que atender ao chamado coletivo de Deus. Então, em primeiro lugar aqui eu quero compartilhar com os irmãos que todos somos chamados para sermos salvos. Diga assim comigo: todos somos chamados para sermos salvos. Eu gostaria que a pastora colocasse para nós aqui no monitor o capítulo 3 de João, do versículo 14 até o versículo de número 20. E aqui nós vamos entender uma coisa: mesmo todos os homens sendo chamados para ser salvos, cabe a nós aceitarmos isso ou não. Ou seja, Deus, Ele criou o ser humano com aquilo que eu falei lá no início da mensagem, com livre-arbítrio, com liberdade de escolha, de decisão, de aceitar a vontade de Deus para a sua vida ou rejeitá-la.
E quando nós olhamos para o texto de João capítulo 3, do versículo 14 ao 20, que eu vou ler com vocês, nós vamos entender isso de uma forma mais detalhada. Olha o que diz o versículo 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês lembram desse fato, né? O povo estava sendo picado por serpentes no deserto, e Deus orientou que Moisés levantasse uma serpente de bronze, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curados. E aquela serpente que foi colocada de pé no deserto para que as pessoas não morressem, já era um ato profético, tipológico, que apontava para Cristo e para o Calvário. Que da mesma maneira que as pessoas que olhavam para aquela serpente lá no deserto, na época de Moisés, eram livres do veneno da serpente, aqueles que olhassem para Cristo e para o Calvário receberiam o dom gratuito da salvação através da fé. E olha o que diz a Bíblia, versículo de número 15: para que todo aquele que nele crê tenha o que? Vida eterna. Deus na Bíblia, o Senhor Jesus, Ele só prometeu para nós dois tipos de vida. A primeira está em João 10:10. Ele nos prometeu uma vida com abundância. E alguém acha que a abundância é ter muito dinheiro, é ter meia dúzia de carro na porta, é ter dinheiro na Suíça. E nós vamos conhecer pela Bíblia Sagrada que vida abundante é ter o suficiente para suprir as suas necessidades, e isso com alegria e com comunhão com Deus. Porque você pode ter muitos bens materiais, isso não é pecado, mas você não ter a presença de Deus. E você pode ter a presença de Deus e nem ter tantos bens materiais, mas viver uma vida abundante, cheio da graça, cheio da presença, cheio do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a segunda vida que Deus promete é a vida eterna. E o que é a vida eterna? É ter direito a um dia depois que morrer e morar no céu. E a Bíblia faz essa promessa, e por essa vida eterna Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário no nosso lugar. Versículo de número 16: porque Deus amou o mundo, e entenda o mundo aqui como pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Troque a palavra mundo aí por pessoas. Então Deus enviou o seu Filho aqui na terra, não para que julgasse as pessoas, mas para que salvasse essas pessoas. Esse é o projeto de Deus. Versículo de número 18: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está o quê? Julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram ante as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por fim, o versículo de número 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Então aqui, irmãos, eu aprendo 4 coisas nesse texto. Primeiro, Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todas as pessoas. Quando Jesus veio à terra para dar a sua vida, Ele não veio morrer por 144 mil selados. Ele não veio morrer por uma elite privilegiada. Ele veio morrer por cada ser humano, o qual Ele criou e Ele sempre amou. Essa é a primeira verdade do texto. Segundo, Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo. Ou seja, Jesus não veio aqui para trazer condenação. Jesus veio aqui para trazer o que? Salvação. Para trazer o que? Vida eterna. Para trazer ao homem uma oportunidade de viver com Deus por toda a eternidade. Terceiro, o texto diz que quem nele crê, está lá no versículo 18 da parte A. O que é aquele que nele crê? É aquele que ouve o chamado de Deus e atende obedecendo ao Evangelho. Esse não será condenado. Esse é o aspecto positivo desta chamada. Então o primeiro chamado de Deus é para salvar o homem, é para transformar a vida dele, é para dar a ele o direito de vida eterna. Quando Deus chamou Samuel, quando Deus chamou Abraão, antes de chamá-los para uma obra, Deus os chamou para serem seus. Deus os chamou para si.
Então, antes de nós sermos chamados para fazer qualquer coisa para Deus aqui na terra, Deus quer que antes o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser pertença totalmente a Ele, amém? Então, Deus ama as pessoas, Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. Todo aquele que crê, que é aquele que ouve o chamado e atende ao chamado, é salvo. Esse é o aspecto negativo. Agora tem um aspecto que a gente não gosta muito, mas tem que tratar dele. Quem não crê, está lá no texto bíblico, ou seja, não aceita o chamado de Deus para a sua vida, ele já está em estado de condenação. Esse é o aspecto negativo do chamado. Então, quando Deus chama uma pessoa, é porque Ele ama. E se Ele ama, Ele quer dar a essa pessoa o direito de vida eterna. Coloca para mim aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 e 6. E aqui nós vamos ver qual que é o desejo de Deus com esse chamado para a humanidade, para a raça humana. A própria Bíblia diz, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe melhor ou pior. Para Deus são todos filhos amados dele, porque foram criados por Ele. Agora, todo ser humano precisa também ser o quê? Resgatado. Então, o primeiro chamado de Deus, e esse nós não podemos nos calar acerca dele, é que Deus quer salvar a humanidade. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3, 4, 5 e 6. A partir do 3. Diz assim, ó: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o versículo 6: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então essa é a vontade de Deus, irmãos. Tem um outro texto bíblico que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que este se arrependa e viva. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o grande chamado de Deus, antes de mais nada, é para a salvação. É para nos tirar do estado de condenação, para nos colocar num estado de vida, e vida abundante, e de vida eterna. Posso ouvir um amém aí? Amém. Em segundo lugar, todos somos chamados para sermos curados por Deus. Mas curados em que sentido? No sentido espiritual. Vamos ler isso na Bíblia? Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6 e 7. E depois do 10 ao 12. A pastora vai colocar ali para nós acompanharmos. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 7. E aqui eu já quero fazer uma ressalva. Irmãos, na Bíblia Sagrada existem vários momentos em que Deus curou pessoas. Deus curou cegos, Deus purificou leprosos, Deus fez paralíticos andar, Deus chegou ao ponto de ressuscitar pessoas, como fez com Lázaro, como fez com aquela menina, de tirar aquela pessoa do estado de morte para dar a ela um estado de vida. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer. O que eu quero enfatizar com isso? Deus tem poder para curar, amém? E nós devemos pregar e ensinar que o Deus da Bíblia, Ele cura, amém? Agora, e se Ele não curar? Ele deixa de ser Deus? Ele deixa de cumprir o seu propósito? Ele deixa de ser soberano? Não. Então nós temos que esperar o melhor, que é a possibilidade da cura, mas nós temos que considerar o pior, porque ainda que nós sejamos curados, um dia, se a gente não morrer de uma fatalidade aí, alguma enfermidade na nossa velhice, e papai já dizia, quem não morrer de novo de velho não escapa, nós vamos morrer. Então, quando a Bíblia fala no capítulo 53, no versículo 4 a 7 de Isaías, sobre enfermidade, ele está tratando da enfermidade espiritual, que é a pior enfermidade que o ser humano pode ter. Você pode estar enfermo fisicamente, estar bem espiritualmente. Você pode estar enfermo emocionalmente, espiritualmente estar bem. Agora, se nós estivermos enfermos espiritualmente, nós estamos com um grande problema. Mas tem uma questão.
Pessoas chegaram até Jesus durante a Bíblia, durante a vida, e nós vamos ver isso. Nem todos foram curados fisicamente, nem todos foram curados emocionalmente. Agora, todas as pessoas que chegaram até Deus enfermas espiritualmente, Deus os curou pelo seu poder. Então, em primeiro lugar, nós fomos chamados para sermos salvos. Em segundo momento, Deus nos chamou para nos curar espiritualmente, não só no momento da salvação, mas no dia a dia, na caminhada com Deus. Porque o que é a enfermidade no sentido espiritual? São as nossas transgressões, são os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E qual que é o desejo de Deus? É curar essas nossas feridas espirituais. Vamos ler na Bíblia? Isaías capítulo 53, versículos 4, 5, 6 e 7. Depois 10, 11 e 12. Diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Versículo de número 8. Até o 7, agora versículo 10, 11 e 12. Diz assim, todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. E por fim o versículo 12. Pelo que lhe darei seu quinhão, com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Se você ler esse texto bíblico aqui junto comigo, você vai ver que foi citado muitas coisas, todas elas ligadas à nossa vida espiritual. O contexto aqui fala de cura espiritual. Por quê? O texto fala de transgressão, o texto fala de iniquidade, o texto fala de castigo pelos nossos pecados, o texto fala de nós nos desviarmos da vontade de Deus, mas o texto também fala de expiação e de justificação e de intercessão por parte de Jesus com o seu sacrifício. Então o que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que o texto de 53 de Isaías pode ser aplicado à cura física. Deus pode curar a gente de uma enfermidade. Aliás, Jesus curou muitas pessoas durante o seu ministério terreno, e Ele até ordenou que nós colocássemos as mãos sobre os enfermos e em nome de Jesus os curássemos. Mas pela vida prática, o que nós percebemos? Nós percebemos que nem sempre a pessoa é curada da sua enfermidade, e Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Agora, o que significa o texto do capítulo 53 de Isaías, quando diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades? Aqui está falando, irmãos, não de enfermidade física, mas está falando das nossas enfermidades espirituais. E deixa eu dizer uma coisa para você, é muito triste, e nós sabemos isso porque nós somos pecadores, e a Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem, que nunca peque. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Uma coisa mais triste na nossa vida é quando a nossa comunhão com Deus é rompida, quando nós percebemos que a enfermidade chamada iniquidade quer tomar conta do nosso coração. Mas o mesmo Deus que nos chama para nos salvar é aquele que chama também para nos curar de toda enfermidade
enfermidade espiritual que possa estar agredindo a nossa comunhão com Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, se existe algum embaraço na tua ou na minha vida, se existe algum pecado que quer nos destruir, a palavra de Deus é que o Senhor está nesta noite aqui para nos curar, para renovar a nossa comunhão com Ele, para que a gente possa ser cheio do seu Espírito e manifestar o seu poder e a sua glória. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E seria muito triste se a Bíblia trouxesse só esse texto falando sobre a iniquidade. Mas no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Em Isaías capítulo 1, versículo 17, 18 e 19, Deus chega para Israel e diz: ainda que os vossos pecados sejam mais escuros do que a escarlata, eu posso torná-los mais alvo do que a branca lã e mais puro do que a neve. Porque quando nós chegamos diante de Deus e reconhecemos as nossas iniquidades, a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, o qual nos perdoa e restaura a nossa comunhão com Ele. Talvez você nesta noite tenha alguma coisa que está te incomodando, está tentando te separar de Deus, mas eu declaro em nome de Jesus que Deus te chamou não só para ser salvo, mas Deus te chamou para te curar de tudo aquilo que tenta quebrar o seu relacionamento com Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão nesta noite falando sobre o terceiro aspecto do nosso chamado. Primeiro, fomos chamados para ser salvos. Segundo, fomos chamados para diariamente estar sendo curados por Deus, porque a gente tem essa necessidade. A Bíblia fala que nós já estamos limpos pela palavra do Senhor. E a Bíblia, o Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele orou ao Pai, no capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez que a gente ouve, ela entra no nosso coração, ela nos limpa, ela nos purifica e ela nos leva para mais perto do Senhor. Então, primeiro, fomos chamados para ser salvos. Segundo, fomos chamados para ser curados, espiritualmente primeiramente, fisicamente e emocionalmente também, porque Jesus cura também enfermidade física e enfermidade emocional, amém? Nós não podemos ser negacionistas, porque a própria Bíblia demonstra isso de várias formas, mas nós sabemos que Ele é soberano. E se Ele não curar, não significa que a nossa fé é pequena, e nem significa que Ele não nos ama. Significa simplesmente que não está dentro, muitas das vezes, do seu propósito. A Bíblia fala de homens de Deus que tiveram enfermidades. Olha para a vida de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, tremendamente usado nas mãos do Senhor, mas tinha um problema nas vistas. Nós olhamos para o próprio Paulo. Deus usou Paulo poderosamente, mas ele tinha um espinho na sua carne, e ele tinha um filho na fé que era Timóteo, que tinha um problema no estômago. Então o que nós precisamos entender? Precisamos sempre que estiver diante de alguém enfermo, nós devemos orar para que a pessoa seja curada. Mas se acontecer dela não ser curada, que a gente não venha condená-la dizendo que ela não tem fé, como alguns dizem por aí, e muito menos desprezá-la por aquilo que ela está vivendo, e nem culpar a Deus por aquela circunstância. Terceiro lugar, todos nós fomos chamados para compartilhar aquilo que nós temos recebido de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então Ele não chamou apenas uma elite religiosa de líderes para proclamar a verdade bíblica. Ele chamou cada um de vocês, ou cada um de nós, para compartilhar as grandezas do seu reino. Marcos capítulo 16, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados, está falando de logo após a ressurreição de Jesus, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 28,
versículo 18, 19 e 20 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Também um texto depois da sua ressurreição. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Desses dois textos, irmãos, nós podemos entender 5 coisas sobre o nosso chamado para compartilhar o que nós recebemos. Primeiro, nós temos de Deus um id. Eu falava com a minha filha ontem: se eu pregar a palavra de Deus para alguém e eu falar para essa pessoa: Deus está mandando eu pregar para você, eu não estou mentindo, porque eu já tenho um id de Deus para todos aqueles que o servem desde 2000 anos atrás. Então, em primeiro lugar, aqueles que foram salvos, aqueles que foram curados, aqueles que foram chamados por Deus devem compartilhar o que receberam. Primeiro, porque você tem um id. Segundo, nós devemos aqui, segundo o texto, pregar. Terceiro, nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que receberam essa fé. Quarto lugar, nós devemos fazer discípulos, não para nós, mas discípulos para Jesus. Em quinto lugar, nós precisamos ensinar as pessoas acerca disso que nós estamos aprendendo. É o que está nos 2 textos que nós lemos. E essa missão não é só do pastor Davi, essa missão é sua. Ah, pastor, mas eu não tenho muita eloquência. Mas você tem filhos. Você pode desde pequeno já começar a ensinar as sagradas letras para os seus filhos. A Bíblia fala que Timóteo foi um grande homem de Deus. Mas sabe onde começou o discipulado de Timóteo? Na barra da saia de Lloyd e da sua avó e da sua mãe, Lloyd e Eunice. Os grandes homens de Deus, de repente não foram nem discipulados aqui na igreja, eles começaram o discipulado dentro do lar. Eu estava esses dias mexendo lá em alguns livros que eu tenho, e apareceu um livro lá de capa amarela chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas. E quando eu abri aquele livro, a minha mente caminhou quase 40 anos para trás. Eu me vi na frente da dona Dalva, que hoje eu tenho 80 anos de idade, e ela lendo aquelas histórias bíblicas para mim. Naquela época eu lembro que eu nem gostava. Falava: lá vem minha mãe de novo com essas histórias. E hoje eu olho para trás e eu vejo como essas sementes que foram lançadas dentro do meu coração, ainda na minha meninice, hoje fizeram uma grande diferença. Então você pai, você mãe, você amigo, de repente você tem um amigo que não conhece o Evangelho. Você pode, através de uma mensagem de WhatsApp, você pode, através do seu Facebook, ou até mesmo de um diálogo com ele, revelar para ele o grande amor de Deus, o grande plano da salvação. Queridos, às vezes a gente faz o apelo aqui na igreja e 2, 3 pessoas levantam a mão. Aí o pregador sai todo contente para casa dizendo: ganhei 3 almas. Que conversa, irmãos. Às vezes o pregador só fez o quê? A colheita. Porque aquelas 3 vidas vêm sendo discipulada, ensinada, regada a semente no coração dela, há muito tempo, por amigos, pela família, às vezes por um canal na internet. Enfim, nós precisamos entender: primeiro, fomos chamados para sermos salvos. Segundo, fomos chamados para ser curados. Terceiro, fomos chamados para compartilhar esse reino. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos capacitar para esta vida, para esta comunhão, para que o chamado dele se torne uma realidade na nossa vida e que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém. Aleluia! Eu tenho certeza que você não veio aqui nesta noite por acaso. Você veio porque Deus te ama e porque Ele tem um chamado muito especial na sua vida. Mas Ele não quer que você fique calado. Ele quer que você compartilhe isso que Ele fez na sua vida com muitas outras pessoas. Vamos orar? Vamos pedir isso para Deus, essa capacitação e essa oportunidade? Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem um chamado universal para todos aqueles, ó Pai amado, que o Senhor criou. O Senhor ama a humanidade, Senhor, e por amar este homem, Senhor querido, esta mulher, que pode estar vivendo uma vida nécia, uma vida longe do Senhor, uma vida nos vícios e nas transgressões, Senhor, Tu enviaste o Seu Filho aqui à terra. Esse Filho veio para morrer no nosso lugar, porque, ó Senhor,
Senhor querido, Ele veio para entregar a sua vida por todo aquele que nele crê. Senhor, nesta noite nós estamos proclamando este amor, esta graça, Senhor. Deus, nós oramos por esta pessoa que está lá do outro lado, acompanhando esta pregação, Senhor, para que o Teu Espírito Santo vá de encontro ao coração dela, e ela se conscientize que o Senhor a chamou para salvá-la, para transformar a sua vida, para libertá-la de todo o jugo do pecado. O Senhor chamou, meu Deus querido, esta pessoa para curar a sua vida espiritual, a sua vida física e a sua vida emocional, porque o Senhor é médico por excelência, mas o Senhor também chamou a cada um de nós, meu Deus, para compartilhar aquilo que recebemos do Senhor com outras pessoas, com outra vida, Senhor. Pai, um dia os discípulos disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Oh, a nossa liganda, lava cheia, receba a autoridade de Deus nesta noite, para você proclamar o reino de Deus, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, na casa do Senhor, para você discipular alguém, para você ser um canal de vida e de salvação do reino de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar os teus lábios, deixa Deus usar as suas redes sociais, deixa Deus usar você e tudo aquilo que Ele colocou na sua mão. Aleluia! Bendito é teu nome, Senhor. Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor, que a presença dEle enche a sua vida nesta noite. Receba um toque do Espírito Santo, que toda tristeza vai embora, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa encher o seu Espírito nesta noite. Louve a Deus com alegria. Glória a Deus.
Facebook e na sexta também. E no domingo nós estamos aqui novamente para nós adorarmos o nome do Senhor. Nós estamos no projeto para daqui a alguns dias começar também a transmitir os nossos cultos por outra plataforma que é YouTube. Mas nós precisamos de 1000 inscritos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, lá nos ajude a sua inscrição. E daqui a alguns dias estaremos levando a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Sexta-feira, o pastor Eduardo estava fazendo um culto e tinha um irmão lá nos Estados Unidos, do estado de Utah, acompanhando o nosso culto. Você vê que é uma oportunidade que Deus está nos dando. Nós já recebemos mensagens de pessoas em vários estados do Brasil e outros até na Europa que estão acompanhando os nossos cultos. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu estava fazendo uma live e daqui a pouco o pastor lá do Chile mandou uma mensagem dizendo que estava nos acompanhando. Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos, como nunca tivemos antes, de compartilhar o seu reino com as outras pessoas. Você pode nos ajudar se inscrevendo no canal ou também compartilhando esse link com outras pessoas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse